Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim mais uma vez conversar com vocês no nosso Evangelho no Lar. É um estudo, é prece, é bate-papo, é trazer todos os estímulos possíveis para nossa existência aqui na Terra, para que nós consigamos fazer com que a nossa vida se torne um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor, que a gente tenha mais força, né? Mais coragem para trabalhar aqui na Terra. Então, hoje nós vamos falar sobre tormentos voluntários. E o tormentos voluntários, como eu informei antes, quando eu aviso ali no grupo qual o tema, ele está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23. Lembrando que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata de bem-aventurados os aflitos. E quem é que não está aflito, não é verdade? É até muito engraçado, porque parece que dependendo de certos temas, de certos dias, de como está a nossa vida, parece que tudo vem para tirar a gente dos eixos. E hoje é engraçado porque eu tive maior assim, dificuldade de me organizar para começar o evangelho e tudo coisinhas assim, sabe? Um telefone que toca, alguém que bate na porta, um probleminha para resolver e aí vai acumulando e parece que você vai ficando fora dos eixos. Porque eu tenho para mim aqui, não sei se vocês concordam, que certos temas têm que ser mexidos, têm que ser trabalhados e exatamente quando a gente decide fazer isso, que é o caso de hoje, na minha opinião, nós notamos quanto as pessoas precisam pensar a respeito deste assunto. Então, antes de falar dos tormentos voluntários, nós vamos fazer a nossa prece, mais uma vez dando boa noite a quem chegou agora, e nós vamos interiorizando, assim, respirando, pacificando, permitindo que o nosso mentor se aproxime de nós, nos envolva. Deve ser muito bom ser médium, porque eu que não sou médium ostensiva, porque todos temos sensibilidade mediúnica, às vezes sinto. E senti agora uma proximidade gostosa, deu até calor. Eu espero que vocês sintam esse mesmo carinho, esse mesmo envolvimento, que tenham a convicção de que é o seu mentor, de que são os espíritos amigos, espíritos familiares que os visitam para orar, para estudar com vocês, comigo, que aqueles que são desafetos, por vezes são levados para atendimento, para tratamento. Em algumas situações são impedidos de entrar porque não têm condições de aceitar a ajuda. Mas as mais das vezes eles participam conosco, vendo a nossa boa vontade, o nosso desejo de mudar, escutando a leitura, escutando os comentários, muitas vezes escutando até mesmo o que a gente fala e pensa a respeito, quiçá mudando de conduta íntima e se tornando mais receptivos a fazer algo diferente das próprias vidas. Então o nosso trabalho agora, o nosso estudo agora, ele é de fundamental importância para nós enquanto indivíduos, enquanto almas, mas também é importante para quem está perto de nós, encarnado ou desencarnado, porque os bons conseguem se aproximar e nos orientar, nos ajudar, nos fortalecer, e os que estão ainda resistentes a se entregar ao amor, estes também são auxiliados. Então, sentindo esse envolvimento, esse carinho, essa força, nós pedimos que o nosso Pai, que nós sabemos que é todo amor e bondade para conosco, que o nosso irmão maior, Jesus, que foi a generosidade em forma de homem na terra e espiritualmente, que o nosso mentor, que todos os espíritos, que junto conosco possamos fazer parte dessa grande corrente que eles criam nesse momento e que nós possamos sentir proteção no ambiente físico, no ambiente espiritual e possamos nos sentir corajosos e fortalecidos, encorajados e fortalecidos.
não só para o estudo, mas para a prática daquilo que hoje vamos refletir. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que cada lar seja abençoado profundamente pelo teu infinito amor. Gratidão hoje e sempre, que assim seja. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Nossa, senti uma presença tão boa. Eu sempre falo, né, porque às vezes o pessoal que está começando no espiritismo, que não conhece muito bem, pensa assim, ai, mas ela fala que não é médium e aí diz que sente espírito, como é que pode? Na verdade, quando a gente diz que não é médium, é no sentido ostensivo, ou seja, aquele sentido, eu não vejo, eu não escuto, eu não percebo de forma clara, como pessoas que a gente conhece, amigos e outras pessoas na casa espírita ou mesmo aqui na vizinhança, a gente sabe que veem, ouvem, né, percebem a ponto de escrever as informações, psicografar, etc. Mas a gente tem sim mediunidade, que é uma característica do corpo fisiológico, do corpo biológico que nós temos, e essa mediunidade é uma sensibilidade, às vezes mais sutil, às vezes menos sutil, para perceber a presença dos espíritos, senão a gente seria despejado lá do mundo espiritual aqui na Terra, vivendo esse mundo aqui que tem tanta dificuldade com as nossas imperfeições e não iríamos escutar os conselhos do nosso anjo de guarda, os alertas que nós temos que escutar, não iríamos relembrar através de uma vozinha amiga que diz assim, opa, você tem certeza que você vai para aí? Você prometeu que desta vez você não faria. E aí a gente tem direito de fazer ou não fazer, decidir pelo sim ou pelo não, para lá ou para cá. Mas aí a responsabilidade de escolha é nossa. Mas a gente tem essa vozinha amiga sim que nos fala através da nossa mediunidade. Então todo mundo é médium. Mas, e hoje especificamente eu, que não sou médium ostensiva, senti uma boa presença e sou muito grata. Espero que vocês tenham sentido também. Vamos lá estudar o nosso tema. O texto em si hoje não é muito longo, tá? Ele é curtinho, mas vale a reflexão. É o item 23 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tormentos voluntários. E o texto diz o seguinte: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla, sem mancha, sem interferência, não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, ou seja, apesar de todas as nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos, poderia o homem, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Mas ele, percebam, ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres terrestres, ou seja, que chegam antes de nós alcançarmos os prazeres do céu, que são imperecíveis, ou seja, que não perecem, que não morrem, que não desaparecem. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, o homem, no caso que nós estamos falando, é ávido, tem sede, tem ansiedade de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Percebam que neste parágrafo ele não falou quais são os tormentos. Ele só começou com um alerta. Peraí, gente, não existe felicidade perfeita no mundo. Não existe, mas dá para ser feliz razoavelmente, relativamente. Como? Buscando paz na alma, buscando paz na consciência, ao invés de buscar agitações, perturbações e aquilo que nos faz perder o equilíbrio. E aí
ele vem falar quais são os tormentos da alma. Obviamente existem muitos tormentos da alma, mas se ele trata destes tormentos especificamente que nós falaremos agora, que são a inveja e o ciúme, é porque estes tormentos são muito graves, altamente desequilibradores da nossa harmonia interna e dificultadores da nossa ascensão espiritual, da nossa evolução. Vamos lá, diz ele, e eu falo ele porque quem escreveu, quem ditou esse texto foi Fénelon, lá em Lyon, na França, em 1860. Fénelon diz: haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre, ou seja, não tem pausa, não tem descanso, é uma coisa constante. E essa febre é óbvio que não é uma febre da temperatura física, é uma febre moral, é uma febre espiritual, é uma agitação. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia, não conseguem dormir. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos, ou seja, o seu trabalho, o seu esforço, todo o seu empenho é para diminuir, para colocar uma sombra naquilo que os vizinhos têm, que os outros têm. Toda a sua alegria está em excitar, ou seja, estimular nos insensatos como eles, a cólera do ciúme, de que estão possuídos, ou seja, ele consegue transferir naqueles que não são sensatos, que não são vigilantes, que de repente têm as mesmas tendências, os mesmos sentimentos, eles conseguem transferir um pouco daquele próprio mal-estar e aumentam e multiplicam esses mal-estares para as pessoas à sua volta. Pobres e insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Eles estão aqui ansiando com ciúmes e inveja, e obviamente eu creio que dá para perceber que esse ciúme que eu estou falando não é um ciúmes afetivo, eu amo fulano, eu amo ciclana, e aí eu não consigo viver sem ela, ninguém pode olhar para a pessoa, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando daquele ciúme parceiro da inveja que deseja para si e não quer que o outro tenha. E ele diz, Fénelon diz, não pensam esses insensatos que a vida aqui vai acabar a qualquer momento, que amanhã essa questão toda, esse sofrimento, essa angústia, quase caiu, esse sofrimento, essa angústia toda que está sentindo, será que ele não percebe que amanhã ele não vai ter mais objetivo porque ele não estará aqui? A morte, gente, a desencarnação é assim, um piscar de olhos, tudo muda. Até me recordo que um pouco antes dessa conversa nossa aqui, uma pessoa me contou que um casal de idosos foi viajar e está lá num lugar, sei lá, um sítio, uma chácara em algum lugar, e o marido, um senhorzinho de 70 e poucos anos, ele disse para a esposa assim, eu vou voltar a dormir que tá frio e depois mais tarde eu levanto para tomar café com você. E ela deixou ele dormir, ele foi dormir, só que ele não levantou, era meio-dia, perto do meio-dia, ele falou, já que ele não levantou, vou lá acordar. Ele já tinha desencarnado, dormindo, né, e só ficou ela lá. Aí passaram-se 3 dias, ela teve um problema de saúde, não sei se foi um derrame, um cardíaco, e aí ela está internada e no hospital ela está tendo outros problemas, ou seja, é possível que uma semana depois do marido desencarnar, dormindo, ela também desencarna. Então, de um dia para outro, gente, a vida muda assim.
Então a gente tem que aprender a valorizar as coisas que realmente têm valor e ficar nesta questão aqui do ciúme, da inveja, do que os outros têm e a gente não tem. Isso aqui é um desperdício de sentimento, é um desperdício de vida e muitas vezes é um atestado de incompetência, porque a gente tem o poder, o direito e o dever de trabalhar para ter uma vida melhor. E não para destruir a vida dos outros que conquistam isso. Vamos continuar o texto que eu já estou viajando nas análises aqui, né? Não é a eles, aos invejosos e ciumentos, não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não são estes que são os bem-aventurados, que são os aflitos bem-aventurados que serão consolados. Porque, diz Fénelon, seus cuidados não são aqueles que têm compensação no céu. Qual é os seus cuidados, o seu foco de atenção? Não são coisas boas, não são preocupações saudáveis, são preocupações fúteis, mesquinhas e muitas vezes maldosas. Porque na inveja e no ciúme doentio existe, às vezes, maldade. Existe maldade. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se, olha o segredinho, para se poupar disso, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade? É um questionamento com o qual ele finaliza o texto. Então, gente, o segredo é, sim, fazer com que a gente aprenda a se contentar com o que tem. Ok, de repente a gente quer ter mais coisa. É claro, eu posso querer, vocês podem querer, a gente está aqui na Terra para trabalhar, nós vivemos num país e num mundo que permite que a gente atue, trabalhe, desenvolva, cresça, crie. Mas às vezes a vida não nos permite, porque não está no nosso momento. A gente não pode esquecer nunca qual é o momento que a gente está vivendo aqui. É um momento de expiação e é um momento de prova, é um momento em que a gente resgata, é um momento que a gente corrige, é um momento que a gente diz, eu mudei e estou mostrando que mudei. Então, às vezes, eu quero ficar rica. E aí, eu querer ficar rica? Eu estou trabalhando para isso? Ah, mas eu trabalho muito para ficar rica e não consigo. Sempre dá uma coisa errada. Se a pessoa fica se sentindo mal, invejosa daquele que trabalhou até menos às vezes, se esforçou até menos e conseguiu. E aí ele diz assim, olha, tomara que dê tudo errado. Tomara que dê tudo errado, porque eu mereci e não consegui. Ou porque eu não fiz, mas eu queria ter e se eu não tenho, o outro não vai ter. Então, a pessoa fica fazendo construção de sofrimento, de um processo de sofrimento, de angústia, de tortura, de tormento voluntário, quando ele podia dizer assim, não é meu momento, talvez. Ou talvez eu não trabalhei o suficiente, talvez eu não me esforcei o suficiente, talvez eu não esteja fazendo do jeito certo. Vou me espelhar em quem conseguiu, vou me espelhar em quem pode me mostrar, vou me espelhar em quem faz para adquirir e ficar feliz de ter alguém que conseguiu ter aquilo que eu ambiciono. Por quê? Porque ele me mostra que é possível. Gente, ciúmes e inveja, nesse sentido dos tormentos voluntários que o texto fala para nós hoje, causam uma aflição que não nos leva ao resgate moral necessário para nós evoluirmos. São tormentos que nós construímos dentro da relação familiar, da relação de amizade, da relação de contatos profissionais, no mundo. Meu Deus!
Veja agora nas questões de campanha política, não se preocupem os que sabem que eu tenho falado sobre política, não farei propaganda nenhuma, mas vejam as questões políticas. A pessoa, ela tá muito mais preocupada em ir lá na casa do outro, em telefonar pro outro, em mandar o WhatsApp pro outro, em escrever no perfil das redes sociais do outro, que o candidato do outro não presta, enquanto o seu, que demanda ser estudado, analisado, conhecido opa, é este o que eu confio, defendido no seu mundo, porque eu tenho que respeitar a opinião de vocês, vocês têm que respeitar a opinião dos outros e minha. A gente respeita que o outro não pensa como a gente. Agora, percebe o que é essa relação de inveja que o texto está falando? Eu vou até vocês para destruir o que vocês têm. O que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês conquistaram. É mais ou menos essa relação que eu trouxe do mundo político para dizer nessas coisas que às vezes são materiais, às vezes são até afetivas, são até morais. É fácil alguém chegar e dizer assim, nossa, fulano conquistou tal coisa. Por exemplo, um grande amor, por exemplo, um filho amoroso, por exemplo, um bem material, por exemplo, um sonho, uma viagem, mas não sabe analisar tudo o que está por trás daquela conquista e simplesmente diz assim, poxa, eu queria tanto e o outro não tem direito de ter porque eu não tenho. Eu até achei aqui uma passagem do livro dos médiuns, item 336, que fala sobre os inimigos do espiritismo. Foi até um texto a respeito desse assunto mesmo, sobre inveja, em que se diz o seguinte, os mais perigosos, os que são inimigos do espiritismo, começa o texto se referindo, não são os que atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Estes o acariciam com uma mão e o difamam com a outra mão. O invejoso e o ciumento, ele é dissimulado. São pessoas falsas, pessoas que fingem amor, que fingem amizade, que fingem afeto, que fingem respeito, mas eles fazem por detrás o golpe. Eles causam o transtorno por detrás. Eles se comprazem o prazer. Não, como não existe felicidade neste mundo, a felicidade é relativa de acordo com a paz de espírito, mas ele não tem paz de espírito, ele consegue sentir um pouco de prazer e acha que isso é alegria, quando ele, por detrás das aparências de amizade, de respeito, de carinho, de apoio, ele dá o golpe. Imagina, se está falando isso nos inimigos do espiritismo, encarnados ou desencarnados, imagine na relação familiar, afetiva, de contato que nós temos no nosso cotidiano. Quantas pessoas têm inveja da gente? Eu, por exemplo, não tenho nada, não sei de alguma pessoa que tenha inveja de mim. Graças a Deus eu não sei. Mas vocês acham que não existe gente que tem inveja porque o meu canal no YouTube tem, sei lá, 700 pessoas? Como que ela conseguiu 700 pessoas com aqueles vídeos lá que não fazem efeito nenhum? Talvez tenha. Quem diz que tem gente que não sente inveja de vocês por causa da capacidade de superar o sofrimento, por causa de uma conquista, por causa de um trabalho, por causa de uma construção, de uma qualidade, de um dom? Outro texto aqui que é interessante, que fala da Revista Espírita, o Espírito de São Luís diz assim, a respeito do assunto: seu espírito está inquieto, sua felicidade terrestre está no auge, ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Seu coração está destroçado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que ele reaquece, que lhe sugere sem cessar os fatais pensamentos. E um outro
trecho, tratando não da inveja, mas dos ciúmes, de um espírito protetor do médium, diz que o ciúme é o companheiro do orgulho e da inveja. E ele vos leva a desejar tudo que os outros possuem, sem vos dar conta de que, se invejando a sua posição, não pedis senão, ou seja, tudo que a gente pede nesse caso é que se faça presente uma víbora, uma cobra, que aqueceremos no próprio peito, no próprio coração. Ou seja, gente, ciúmes, inveja, parceiros do orgulho, são irmãozinhos que andam de mão dadas, parceiros do orgulho, que se comprazem na miséria, na perda daquilo que o outro conquistou. E enquanto fazem isso, eles estão achando que eles vão ficar felizes, que a alegria deles é ver aquilo que eles não possuem cair, sair, desaparecer da mão do outro, mas o que ele está fazendo, na verdade, é construindo para si mais tormentos, que não tem repercussão positiva espiritualmente, que atrai espíritos invejosos e ciumentos da mesma forma, que atrai desafetos desse tipo de sentimentos e mais, agasalha no próprio coração uma víbora que vai acabar por lhe apertar o coração, torcer e até envenenar ainda mais. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de sentimento. Muitos de nós temos esses sentimentos, não no grau doentio talvez, que é o que nós estamos tratando aqui, mas a gente tem que ficar sempre alerta, ver quaisquer sinais desses sentimentos e pensar, opa, eu não quero ser infeliz, eu não quero mais dor nem sofrimento. A gente já tem tanta dificuldade, já existe tanto tormento que eu tenho que passar por causa da lei de causa e efeito, aquilo que eu me propus a quitar, a corrigir, a provar que já aprendi e não vou fazer mais. Já tem tanta coisa assim, eu vou aumentar a minha dor, a minha dificuldade com tormentos voluntários como estes que eu posso simplesmente excluir. Gente, se o outro tem o que a gente quer, se o outro tem aquilo que a gente deseja, se o outro é aquilo que nós gostaríamos de ser, sabe o que tem que fazer? Vibrar e ficar feliz por eles, porque o sentimento bom faz com que a gente também passe a merecer. Deseje o melhor, fique feliz pelo outro. Ah, mas eu nem gosto dessa pessoa, como é que eu vou ficar feliz porque ela conseguiu aquilo que eu sempre quis e não consigo? Pois vocês têm que tentar, eu tenho que tentar, porque nós estamos aqui para melhorar, tá? Nós temos que melhorar, nós temos que trabalhar, precisamos ficar alerta. Então, eu não li no conjunto, fui explicando, peço que vocês releiam capítulo 5, item 23, tormentos voluntários, 3 parágrafos pequenininhos e vão analisar se as condutas de cada um de nós temos que analisar, né? Eu digo, às vezes eu tô falando para vocês, mas não quer que eu me dizer que eu me exclua, não. Lembre que a minha boca tá mais perto dos meus ouvidos e do meu coração e do meu cérebro para raciocinar. Então, sempre é para mim primeiro. Mas quando eu falo para vocês, façam isso, essa reflexão, para que a gente possa escapar desse tipo de tormento e vá se preocupar com aquilo que efetivamente importa. Lutem sim para ter aquilo que desejam, para mudar, melhorar, obter, construir, mas não esqueçam, jamais gastem a sua energia, o seu foco, o seu poder tentando destruir o que o outro tem. E não venha com desculpa, porque não é o fato de passar a mãozinha na cabeça, dar sorrisinho, um abracinho e dizer parabéns que muda o que vai no coração. É isso que vai importar na hora da nossa balancinha lá do outro lado, avaliar as nossas condutas e os nossos sentimentos, tá bom? Gente, vamos encerrar? Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Se Deus quiser e permitir, estarei aqui daqui a 15 dias. Se às vezes vocês quiserem algum tema em especial, meu perfil, mesmo para quem não é amigo de perfil, eu recebo mensagens, pode dar sugestões lá, tá? Que eu vou procurar atender na medida do possível, mas a gente vai trabalhando o evangelho e eu tô pensando seriamente de vez em quando fazer uns estudos do Livro dos Espíritos também com vocês, que serão também com essa característica moral que é o que o Evangelho no Lar traz para nós, tá bom? Vamos encerrar com uma prece então.
agradecendo muito a Deus pela oportunidade bendita de estarmos encarnados, porque nós sabemos o trabalho que foi conseguir essa vaga aqui neste corpo, conseguir o encaixe com todas as pessoas que nós precisamos viver, com todas as oportunidades que nós precisamos passar para que as nossas ações sejam testadas, verificadas, analisadas no contexto da nossa própria limitação e daquilo que nós estamos desenvolvendo de virtudes. Então, a nossa gratidão imensa por estarmos vivos na carne, por termos um nosso mentor, amigos espirituais que nos ajudam, que nos empurram, que nos elevam, por termos a bendita doutrina espírita como conhecimento e a oportunidade de refletir sobre as nossas existências, sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta. Que Deus possa nos fortalecer e que sejamos fortes o bastante também para doar para os próximos a nós o nosso amor, a nossa palavra amiga, a nossa energia carinhosa, incentivadora, que nós possamos ser positivos, otimistas, sem ser cegos, sem ser imprudentes, que tenhamos a certeza de que se estamos aqui é porque temos algo a fazer e vamos analisar o que é que estamos realizando nas nossas vidas. E se de repente numa autoanálise aparecer um buraco no peito, um aperto, um vazio, reveja tudo aquilo que está sendo feito para que a gente possa, reavaliando, voltar para o caminho certo, porque aquele que está no caminho correto daquilo que veio fazer, ele não sente vazio. Aquele que está fazendo pelo melhor, pelo desenvolvimento da própria alma e ajudando o mundo a evoluir também, esse não sente infelicidade completa. Que Deus abençoe, fortaleça, que Jesus permaneça com cada um de vocês em seus lares e que os seus mentores, que o meu mentor, que os nossos amigos espirituais possam nos envolver durante a noite, fazendo que enquanto o corpo descansa, nós, almas imortais, possamos receber o abraço amoroso e carinhoso de todos aqueles que estão torcendo por nós. Que Deus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus e Jesus. Tá bom, gente? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até daqui a alguns dias. Tchau!